Rodrigues, eu sou enfermeira, sou aromaterapeuta. Seja bem-vindo ao nosso canal. A gente vai conversar sobre muita coisa interessante, sobre muita coisa empolgante. O tema específico de hoje é sobre um tema que ainda é um tabu na vida de algumas pessoas. Muita gente prefere não falar sobre o assunto, muita gente deixa quietinho ali no canto quando tem esse tipo de sentimento, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre depressão. Como que a gente consegue vencer a depressão? Eu tenho certeza que você já teve ou conhece alguém que teve. Eu tenho certeza que você sabe como é difícil o sentimento que se tem quando a gente tem uma crise depressiva ou a gente está num estado depressivo. Depressão não apenas como aquela depressão que você tem que ir ao médico, que um psiquiatra diagnostica, que entra com medicação. A depressão tem vários níveis, várias intensidades. E aí, quando a gente fala de depressão, a gente tem que lembrar que eu preciso cuidar muitas vezes lá no comecinho. Como que eu evito chegar num estado depressivo tão intenso, tão crítico, né? E nós vamos falar sobre isso. A depressão, ela é uma doença que, por ter vários níveis, ela pode ser diagnosticada lá no comecinho. Quando você se percebe, quando você se conhece, você olha lá para dentro de você e começa a perceber que alguma coisa não está legal, que alguma coisa tem que ser modificado. E aí você percebe muitas vezes que você está chorando mais do que o normal, que você está muitas vezes com aquela compulsão alimentar, aquela vontade de comer louca que você não controla, né? Ou você vê também alguém que precisa de ajuda, que está mais quieto num canto, que não fala sobre o assunto. Tem várias formas de você reconhecer a depressão. A depressão como um nível mais baixo, um nível mais... antes de vir aquela crise mesmo depressiva. E o que é importante? Você olhar para essa depressão e falar sobre o assunto. Como você consegue vencer essa depressão? Como você consegue passar pelos estados depressivos do nosso dia a dia sem precisar entrar mesmo com medicação, com remédio, né? Sem precisar muitas vezes usar um tratamento mais agressivo, mais violento. Você pode sim usar terapias alternativas para tratar essa depressão. Eu fico pensando você, que muitas vezes tem lá um filho que precisa de uma ajuda do carinho da mãe, né? De repente brigou com uma namorada, terminou um relacionamento, tá lá todo chateado, todo depressivo num canto, que só chora, que não come. Como você pode ajudar o seu filho com relação a isso? Ou até mesmo aquela depressão pós-parto, quando você tem um filho que você se percebe ali sozinha no mundo, tendo que cuidar de uma criança o tempo todo, a rotina toda muda, você fica cansada, exaurida, na verdade, né? Não tem força às vezes para cuidar do próprio filho, se cobra por isso muitas vezes, né? Aquele dia, o dia a dia do nosso trabalho, né? Que você tá tão cansada que você chega lá e cai no sofá, se larga lá no sofá, tentando buscar força para sair dali e continuar vivendo, né? E a gente começa a olhar para isso, que a gente está muito próximo dos estados depressivos, né? Não aquela crise depressiva mais grave, mas os estados depressivos do nosso dia a dia. E você consegue sim olhar para você, reconhecer essas alterações que acontecem dentro de você e passar por cada uma delas com a ajuda de terapias alternativas. E uma delas, ela é tão simples, ela é tão fácil, ela está no nosso dia a dia, a gente nem percebe, que é a aromaterapia. A questão do cheiro. Você já percebeu como que o cheiro muda a nossa vida? Você já percebeu como muitas vezes um cheiro remete numa lembrança? Você tá lá e sente um cheiro de um perfume e de repente vem uma pessoa na cabeça. Você lembra dela, fala, nossa, é o cheiro dela, né? Ou aquele cheiro também de comida, né? Aquele cheiro de comida gostosa, comida de mãe, né? Quem não sente cheiro de comida de mãe e fala, nossa, que delícia, né? Cheiro de comida, como é gostoso, né? Aquele cheiro que a gente fala que é um dos cheiros mais gostosos, né? Cheirinho de chuva, cheirinho de café coado na hora, né? Tão gostoso, remete a tanto pensamento bom. E como é que pode, então, um cheiro
atuar na depressão. É possível sim, e a gente chama isso de aromaterapia. É muito intenso o cheiro, quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, ele age em áreas do nosso cérebro que a gente nem imagina. E ele age sim, trazendo mudanças dentro do nosso organismo. Quando a gente fala da aromaterapia, que a gente trata do cheiro dos óleos, vocês vão perceber que eles têm uma ação lá dentro do nosso sistema nervoso que traz alívios imediatos e rápidos, né? Eu falo isso para vocês por experiência própria. Eu tive depressão pós-parto e logo depois que eu tive meu filho, aquela sensação de que eu não vou sobreviver a isso, eu vou morrer porque eu não aguento, é muito cansativo, é muita coisa para fazer, eu tô sozinha, não dou conta, eu tenho que cuidar de filho, de marido, de casa, de comida, de cozinha, e aí, como é que eu faço, né? E batia aquele pânico, aquela sensação de que eu não aguento mais, né? Chorava muito o tempo todo, meu filho chorava, eu olhava para ele e chorava junto, né? Como é que pode, né? Eu tinha que fazer ele parar de chorar e chorava mais do que ele, né? O que eu faço com essa criança que só chora? E chorava, e aí aquilo foi piorando, e eu como enfermeira mesmo percebi, eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo que eu preciso resolver. E aí eu comecei a perceber que o que eu sentia não era tão normal assim. Existe sim um momento pós o parto que você fica mais sensível, que você chora mais, mas aquilo ali eu percebi como sendo uma coisa que não era normal para mim. Fui atrás de medicação, fui atrás de psiquiatra e falo aqui hoje como é difícil a gente falar disso para as pessoas. Você fala assim, eu fui no psiquiatra, pronto, é louca. Né? É louca, vai pro psiquiatra, tomar remédio, vai ficar doida, vai ficar mais louca ainda, vai parar num hospício. Não, gente, nós estamos falando aqui de uma doença que faz parte do nosso cotidiano. Quanta gente sofre de depressão hoje e não fala nada para ninguém, fica lá chorando sozinha no canto, né? Fica lá, chega em casa, liga o chuveiro e chora no chuveiro para a água ir junto também, né? Quanta gente não esconde o choro muitas vezes, não esconde o sentimento que está ali amargurando a vida, né? E eu fazia muito isso, eu tentei esconder muito isso. E depois eu percebi que não dava. Eu precisava realmente pôr para fora isso que eu estava sentindo. E fui mesmo atrás de um cuidado médico. Que aí tem um lado da medicina que me incomodou muito, que são os efeitos colaterais dos medicamentos também, né? Eu percebi que com medicação eu tinha muito efeito ruim, eu tinha muito sono, né, de dia, só que à noite não dormia nada, né? Ficava lá um zumbizão o dia inteiro, deitava e o zoião regalava de noite. E aí, o que a gente faz, né? E foi aí que eu fui apresentada às terapias integrativas e à aromaterapia. E eu lembro, gente, como foi a sensação do primeiro contato que eu tive com o óleo essencial de bergamota. Eu lembro que quando eu abri a rosquinha dele, eu peguei a tampa e cheirei, gente, frações de segundos, aquele negócio foi me dando uma paz, uma tranquilidade, uma sensação inexplicável. Que eu falei, como é que pode um cheiro causar isso? E eu sentia que os meus pensamentos desaceleraram, que meu coração parecia que estava mais calmo, mais tranquilo. Eu falei, cara, isso é vida! Isso é muito lindo! Cara, é lindo demais! E aí eu fui atrás do que é esse negócio, né? E comecei a pesquisar sobre aromaterapia e, lógico, comprei o óleo de bergamota, que virou o meu item de cabeceira, né? Um dos óleos de cabeceira que vira e mexe. Tô com o pensamento mais acelerado, tô mais agitada que o normal ou mais depressiva que o normal, já abro a tampinha, já cheiro um pouco ele e já percebo, calma, é possível controlar esses pensamentos, é possível acalmar a mente. Sabe aquela mente acelerada que quando você deita na cama, você põe a cabeça no travesseiro, agora eu vou dormir. De repente, abre o olho e começa um monte de coisa na cabeça, pensamento que vai, pensamento que vem, eu preciso resolver isso, resolver aquilo, e ai meu Deus, eu não vou dar conta, não, eu preciso dormir. Vai, foca, eu preciso dormir, vamos dormir, fecha o olho, não, eu preciso resolver isso, e você não descansa, né? Quando você acorda no dia seguinte, você tá mais cansada ainda, né? Parece que você nem dormiu. Quem nunca passou por isso, né? E aquele dia também que você acorda de manhã, né? Você desperta, abre o olho e fala, eu não vou conseguir sair daqui hoje, né?
parece que dói a alma, dói o coração, dói o corpo, né? Dói tudo. Você sente como se você não tivesse força para sair da cama. E aí eu percebi que muitos óleos essenciais, quando eles começaram a fazer parte da minha vida, eu consegui mudar esses sentimentos. Se eu não tinha força para levantar, eu conseguia cheirar um óleo de lavanda e ter um ânimo, uma paz interior, né? Eu conseguia, muitas vezes, usar até um perfuminho ali de alecrim para me dar vida, para me dar vontade de viver e trabalhar e conseguir dar conta daquilo que eu precisava fazer, né? E se eu precisava deitar e descansar um pouco a cabeça e relaxar, eu usava ali o cheirinho da bergamota e ela desacelerava o pensamento e deixava eu muito mais paz e tranquilidade para dormir. E aí eu percebi que é possível sim você vencer uma depressão, você vencer um estado depressivo, você vencer os estados depressivos do nosso dia a dia. Você consegue mudar o seu dia quando você sente cheiros que consegue mudar a sua forma de ver o mundo, né? Existem formas de você enxergar a vida muito mais bonita, como ela realmente é, porque a vida é linda, né? Quando a gente está de bem com a vida. E os óleos essenciais, quando eles agem no nosso cérebro, eles fazem a gente enxergar que a vida é bonita sim, e que eu consigo superar, eu consigo sim vencer a depressão, que ainda é uma doença que incomoda muita gente. Pessoal, só um parênteses aqui, eu não sei quem é você. Aliás, se você quiser deixar aí nos comentários quem é você, por que você está aqui, por que você se interessou por esse tema, seria muito legal. Sou professora, então é muito injusta essa posição que eu estou aqui agora, porque na sala de aula a gente olha no olho do aluno, a gente conhece o aluno, a gente conversa com ele, troca, né, informações, e aqui só estou eu aqui falando, né? Mas eu imagino aqui na minha cabeça que tem dois públicos diferentes que podem estar aqui me ouvindo, tá? O primeiro público, então, seria você que quer ser um profissional aromaterapeuta, que está começando ali a pensar no assunto, que já ouviu falar um pouquinho sobre isso, que quer colocar isso em prática, de repente uma fonte de renda, né? Ou para complementar, ou até para começar a vida como terapeuta mesmo, é muito legal. E aí você começa a pensar, nossa, muita informação bacana, isso é interessante para mim, eu consigo usar isso no meu dia a dia, eu posso ter de repente uma clínica, atender com isso, produzir aí vários produtos que usa na aromaterapia e começar a trabalhar com isso até, isso é muito legal, tá? E eu imagino também que tem aí um público que seria aquele que está interessado, de repente, em olhar para si mesmo e como que eu posso, de repente, cuidar da minha vida da minha família, da vida dos meus filhos ou da vida dos meus colegas, usando uma forma mais natural, que seria a aromaterapeuta. Aromaterapia, não aromaterapeuta. Aromaterapia. E aí, o que acontece? São situações diferentes, né? O que a gente pode olhar com relação a isso? Quando a gente fala do profissional aromaterapeuta, né, você fica com a gente aqui no canal, você vai perceber que vai ter muita coisa ainda que a gente vai falar sobre isso, e compensa muitas vezes um curso. A gente vai fazer um curso, não agora, mais pra frente, segura um pouquinho aí a ansiedade, cheira a bergamota, controla, né, que você vai perceber que tem muita coisa para falar de aromaterapia, né, mas fica com a gente. E você que tá aqui olhando, né, para esse vídeo e percebendo que existe sim uma forma de se cuidar, né, uma forma do autocuidado, de olhar para você, de olhar para a sua família, né, sem necessariamente precisar entrar com tratamentos tão agressivos muitas vezes para depressão ou até para estados depressivos, né? Fica com a gente também que vocês vão ver que tem muita coisa que pode ser feita. Eu falei do óleo, do meu olhinho de cabeceira, que é a bergamota, né? Mas na aromaterapia vocês vão perceber que existem vários óleos essenciais que são usados para depressão. Não é só a bergamota, né?
Eu falo da bergamota porque realmente é a minha paixão. Aonde eu vou, tem a bergamota comigo, né? Eu levo a bergamota comigo, eu cheiro a bergamota e eu gosto muito porque realmente me faz muito bem. Mas tem outros, né? Vocês vão ouvir falar muito, né, de um olhinho que a gente fala que é um óleo coringa, que é a lavanda. A lavanda é um óleo que traz muita sensação de paz, de tranquilidade, né? Dá aquela respirada, né? E também é um óleo que a gente indica para depressão, né? Tem o alecrim, que também é bastante conhecido, até chá de alecrim, né? Vende até mudinha de alecrim também. Vocês vão perceber, o óleo essencial de alecrim, ele traz sensação de alegria, né? De ânimo, tanto que eu costumo chamar ele mesmo de óleo da alegria, porque ele te dá uma sensação de prazer, de bem-estar, né? De estou feliz hoje, né? Quando a gente cheira o alecrim. Tem também o gerânio, que a gente indica bastante, né? O gerânio, ele está muito associado com a questão do amor próprio. Quando a gente passa por um estado depressivo, você começa a muitas vezes deixar de se amar, né? Deixar de olhar para você com aquele amor que você tinha antes, né? O amor próprio, né? E o gerânio, ele traz isso de volta, ele traz a questão do se amar, né? Que ajuda muito também na depressão. Então, vocês vão aprender que não existe uma única fórmula, né? Para isso, eu vou cheirar bergamota e vou sarar. Não é assim também, né? Tem várias maneiras de você identificar que depressão é essa, da onde ela surgiu, quais são as causas, as origens, e assim escolher quais são os melhores óleos para você usar para tratar a depressão. Gente, tá tranquilo até aqui? A gente vai continuar ainda falando um pouquinho sobre isso, mas uma coisa que é muito importante a gente saber é a questão do óleo essencial não ser a mesma coisa que essência. A gente confunde um pouco sobre isso. Quer dizer que qualquer cheirinho ali vai fazer bem? Não, não é bem assim, né? A gente está falando de óleo essencial. E aí, quando a gente fala de óleo essencial, a gente tem que conhecer um pouco da teoria mesmo para não confundir isso com qualquer cheiro que a gente vai usar, tá? O óleo essencial, ele tem uma propriedade terapêutica que é diferente da essência, né? Desses cheirinhos que a gente compra no supermercado ou desses cheirinhos que você vê sachê, né? Ou até mesmo da fruta, né? Será que se eu te descascar a bergamota, aquele cheiro que fica não resolve, né? Não, são coisas diferentes, né? O óleo essencial, ele é extraído mesmo da casca da bergamota, porém de forma muito mais concentrada. E aí, quando a gente sente o cheiro do óleo essencial da bergamota, ele vai entrar lá no nosso nariz e aí ele vai entrar em contato com o bulbo olfativo, que é uma areazinha que tem lá atrás do nariz, que vai mandar uma mensagem lá para o nosso sistema límbico, que vai começar a produzir hormônios do prazer. E isso que é legal, né? Apesar desses nomes difíceis aí, né, de bulbo, sistema límbico e tal, isso daria realmente até uma aula sobre isso, né? Porque é um tema super legal, mas o importante é saber que na hora de você usar a aromaterapia, você vai usar a ciência, o óleo essencial. Tem toda uma ciência por trás do uso do óleo essencial. Tá, mas e aí? Como é que eu uso, por exemplo, esse óleo essencial de bergamota? Aliás, por que eu escolhi a bergamota, né? Eu falei que tem vários outros óleos, mas a bergamota é o meu olhinho de cabeceira, né? Quando a bergamota, ela entra em contato com as células receptoras ali do cheiro, lá do meu nariz, né? Ela começa a produzir os hormônios do prazer que a gente fala. Esses hormônios do prazer circulando dentro da gente nos dá essa sensação de bem-estar e aí faz a depressão diminuir. Então você começa a sentir que a vida tem muito mais gosto, que a vida é muito mais bonita quando você cheira a bergamota, o óleo essencial da bergamota, né? Tá, mas e aí? Como é que eu uso então, né? Porque é fácil a gente falar aqui, né, de usar a bergamota, usar o óleo essencial, mas como que eu uso esse óleo essencial? O óleo essencial, ele tem várias maneiras de você usar no seu dia a dia. Para você que está em casa e só tem ali o óleo essencial, o que você pode fazer para resolver a sua vida? O simples fato mesmo de você desrosquear o frasquinho do óleo essencial, abrir a tampinha e cheirar a tampinha, você vai fazer com que o óleo essencial entre em contato com o seu nariz e você sente ele vai agir no cérebro. É a melhor forma ali de você sentir o efeito imediato do óleo essencial. Mas não é só isso, né? O óleo de bergamota, ele tem aí uma ressalva que é importante a gente comentar sobre isso, que ele
pode causar mancha na pele, né? Muita gente fala de usar o óleo essencial em creme, eu posso passar na pele? Puro não, né? Eu sempre vou usar algum agente carreador, algum creme ou algum óleo vegetal para espalhar esse óleo na pele. E mesmo assim, né, vai acontecer essa absorção, mas se eu, por exemplo, tomar sol depois de passar esse creme no corpo, pode parecer mancha, pigmentação na pele, e isso não é legal. Então, a gente vai falar também a questão dos óleos essenciais, né, que muitos têm propriedades muito específicas, cada um tem a sua particularidade. E a gente tem que conhecer um pouquinho de cada uma delas para que a gente também não cause prejuízo para a nossa saúde, tá? No caso da bergamota, você pode então cheirar a tampinha, que eu acho que é a opção mais fácil de se ter em casa. Você pode sim usar ele num creme corporal, e aí seria legal mesmo uma consulta com um aromaterapeuta para que ele formule esse creminho para você, né? E você pode também, uma das coisas que eu sempre fiz, é pingar uma gotinha no travesseiro, né? Pega lá a fronha ou até mesmo um papel toalha, pinga uma gotinha nele, coloca ali na fronha e dorme. E aí eu faço muito isso, né, de pingar uma gotinha de cada lado, porque aí eu viro de um lado, eu sinto o cheiro, eu viro do outro, eu ainda continuo sentindo o cheiro, e a noite toda eu vou sentindo esse cheirinho da bergamota, e ela vai acabar trazendo essa sensação de paz, de tranquilidade, né, que é o que o hormônio do prazer causa, né, no nosso organismo quando a gente produz mais desse hormônio. E uma coisa interessante também, muita gente me pergunta se pode ficar intoxicado aí, né, de ficar sentindo o cheiro da bergamota o tempo todo, né? A gente está falando de uma gota, né? Uma gota de bergamota de um lado, uma gota de bergamota do outro, tá? Em excesso pode sim causar um mal-estar, causar dor de cabeça, irritação, alguma coisa assim, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Outra forma também que eu uso bastante é o colarzinho aromático, né? Existem várias formas de você usar o aroma no ambiente perto de você, e o colar ajuda muito, porque ele está o tempo todo, né, em contato com a gente, então você respira esse cheiro o tempo todo, assim como aqueles difusorzinhos de ambiente, né, de tomada, aquele difusor à vela. É possível também você usar ele no quarto, por exemplo, na hora de dormir, né? Deixar um difusorzinho ligado um pouquinho antes de você relaxar, de você um pré-sono, né? Aquela relaxadinha antes de dormir. Liga o difusor, pinga algumas gotinhas, sente esse cheirinho, desliga, né? Para não pegar fogo na casa, né? E aí você vai dormir bem mais gostoso. Também é uma possibilidade. E outra dúvida também que o pessoal tem bastante, né? Com relação a onde eu compro óleo essencial. O óleo essencial, ele é vendido em casas de produtos naturais, na maior parte das vezes você vai encontrar o óleo essencial. Na internet você acha também. E uma dica, gente, é cuidado com a questão de preço, né? Quanto mais barato for, desconfie da qualidade. O óleo essencial, ele passa por um processo de extração que é caro. E isso acaba, sim, encarecendo os frascos, né? Não vou poder te falar um valor exato de um óleo essencial, mas em torno de 50, 70 reais você consegue comprar um frasco de óleo essencial de bergamota. Então, você vai encontrar esse frasco em casas de produtos naturais na sua cidade ou até mesmo pela internet. Você consegue encontrar em vários sites que vendem aí os óleos essenciais. Gostou do tema de hoje? Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui hoje, com esse tema muito importante. Aliás, quero saber de vocês também, se vocês tiverem sugestões de temas para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. A gente vai acompanhar e vai poder falar muito mais sobre aromaterapia. Segue nosso canal, segue a gente no Instagram, segue no Facebook também. Fico muito feliz com a presença de vocês. Eu sou a Ju Rodrigues. Muito obrigada.